Política de A a Z, com Mário Flávio. Oferecimento Sismuc Regional, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. Em meio à denúncia, da PGR, Bolsonaro vem a Pernambuco na próxima semana. Mário Flávio, bom dia para você. Bom dia, Renata. Olha, repercute bastante aí a denúncia do ex-presidente Jair Bolsonaro e muitos bolsonaristas, reclamando aí que houve exagero nessa denúncia. E em meio a essa confusão, foi confirmado, Vitor Araújo, uma agenda de Bolsonaro para a próxima segunda-feira aqui em Caruaru. Ele vem a Recife, depois desce para a Vitória de Santo Antão, e acaba participando de um evento, que ele vai receber o título de cidadão de Vitória de Santo Antão lá. E deve reunir uma multidão, inclusive, esse evento, porque em meio a essas denúncias, o bolsonarismo sempre fica mais forte, assim, os mais fervorosos, digamos assim. Pois é, Mário, tivemos um vídeo publicado em rede social em que estão vários bolsonaristas, e quem fala é o ex-ministro do Turismo, Gilson Machado Neto. Vamos acompanhar. Vamos. Pessoal, agora o assunto é o seguinte: Bolsonaro em Pernambuco na próxima segunda-feira. Chega logo cedo, vamos tomar um café da manhã na padaria Boa Viagem. Depois nós vamos dar uma entrevista. Pronto, então está confirmado aí. Bolsonaro participa de um café da manhã lá nessa padaria que é famosa, bastante famosa lá no Recife. Depois ele desce para a Vitória de Santo Antão para receber esse título de cidadão aí de Vitória de Santo Antão. Eu acredito, ontem até conversava com uma pessoa bem bolsonarista e estão organizando uma caravana para ir à Vitória de Santo Antão, aqui de Caruaru e da região. Tem uma pausa também, Mário, em Carpina. Vai até também, Carpina também. Isso. Então, assim, e uma coisa curiosa, Vitor, nesse vídeo aí de Bolsonaro, que Bolsonaro está ao lado de vários bolsonaristas, estão Gilson Machado Neto, Abimael Santos e alguns aliados aqui, do Gilson Machado. E o Anderson Ferreira, que é presidente estadual do PL, não está. Mais tarde, ontem, Anderson Ferreira soltou uma nota defendendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas fica clara essa divisão que existe aqui no PL de Pernambuco, entre Gilson Machado e entre o Anderson Ferreira. E ontem, no programa Frente a Frente de Magno Martins, o Gilson Machado Neto concedeu uma entrevista e até foi perguntado pelo Magno Martins: olha, você vai ser candidato a quê? A governador ou a senador? Ele disse: eu vou ser candidato ao que Bolsonaro mandar. Se Bolsonaro mandar você candidato a governador, se não, eu vou ser ao que ele precisar. E também ontem, Vitor, repercutiu bastante uma fala da governadora Raquel. A gente vai trazer essa fala aqui agora, Renata, sobre aquela polêmica da morte, do suposto assassino daquela criança de 2 anos lá em Tabira, no sertão. E eu vou trazer aqui um trechinho da fala da governadora e na sequência a gente comenta. Em relação ao que ocorreu ontem em Tabira, em frente à delegacia, a polícia já está investigando o homem que foi retirado da viatura pela própria população e linchado. É lamentável que a gente veja cenas como essa. A Corregedoria da Secretaria de Defesa Social já instaurou o inquérito para poder apurar esse caso e enxergar os erros que aconteceram. E, infelizmente, a gente não pode a população revidar com um linchamento o que foi uma barbárie que foi acometida. É claro que o sentimento de justiça, ele aflora muito, especialmente quando se trata de um crime contra uma criança, mas o Estado precisa fazer o seu papel. Não só, obviamente, de investigação e de apuração e de penalização em relação ao crime acontecido contra a criança, mas também a instauração para apurar a conduta daqueles envolvidos nessa questão do linchamento. Eu acredito que a população ela não entendeu a fala da governadora, porque a governadora, ontem eu li vários portais de notícias que publicaram esse vídeo, e como eu disse a vocês, eu não costumo ler muito comentário de Instagram, porque as pessoas elas despejam toda a raiva que elas têm de alguma situação, ódio, enfim, contra alguém que você nem conhece, ou porque você não concorda com a situação. E ontem eu vi, a governadora criticou aí o linchamento, eu vi um linchamento virtual em cima da governadora sobre essa fala dela.
A governadora, ela criticou o que chamou de barbárie no que diz respeito à justiça pelas próprias mãos, que a gente até falou sobre isso aqui ontem, inclusive vai ser o tema da entrevista hoje aqui dentro do Manhã Cidade com o professor Adriano. E a governadora, ela disse que vai abrir uma investigação para saber o que houve. Tem um trecho do vídeo que a gente não vai colocar aqui, Vitor, porque para mim é o trecho mais forte, né, que uma pessoa pega um capacete e ela bate 3 vezes na cabeça, né, do indivíduo lá que está, do Frajola, né, que é o apelido dele, que está caído, já praticamente morto. E tem uma pessoa com uma pistola na mão, que eu fiquei na dúvida, a gente ficou na dúvida aqui, se é um policial, se é um guarda municipal, se é uma pessoa da sociedade, que ele está com uma pistola na mão, ele afasta as pessoas que estão batendo lá no Frajola, só que ele se vira na sequência de dar 2 chutes na pessoa caída, então afastou, só não bate, mas ele se vira e bate, e está com uma pistola na mão. Veja que caos essa imagem. Então imagine se alguém bate sem querer nessa pessoa e ele se irrita ali e simplesmente dá um tiro em alguém, né? Então acho que a governadora, ela criticou essa história, porque a gente não voltou à época do Código de Hammurabi, né? Que é o olho por olho, dente por dente. Então e foi isso que a governadora quis fazer, mas o fato é que ela foi amplamente criticada porque as pessoas só entenderam essa parte como se a governadora estivesse minimizando a morte da criança e criticando por uma suposta falha, digamos assim, da polícia naquele caso. É uma situação, vocês vão debater com mais propriedade com o professor Adriano aqui daqui a pouco numa cidade entrevista, mas é uma situação que chamou a atenção porque ela foi bastante criticada. Mas do ponto de vista político é realmente delicado, né? Porque ao mesmo tempo que a governadora certamente não quer, por um custo político, ir de encontro à opinião popular, e ela sabe que expressar-se nesse momento contra a justiça com as próprias mãos faria isso. Por outro lado, ela é representante do Estado. Sim. Ela foi delegada de polícia, então ela não pode concordar com um justiçamento. É outro crime, minha gente. É outro crime, não tem para onde correr. A gente sabe que as emoções, né, num momento como esse, a morte de Arthur foi algo muito brutal, a criança sofreu bastante, mas a partir do momento que você toma essa atitude, né, de um linchamento e a justiça com as próprias mãos, você acaba sendo um criminoso, como aquela figura que estava lá ainda era suspeita, a palavra é essa, infelizmente, porque é assim que funciona. A polícia ia prender, ia ser ouvido, ia ser aberto inquérito e todo o trâmite até que ele pudesse ser julgado. E o Mário ainda colocou um outro detalhe que é importante e que também faz parte da conjuntura da declaração. Veja, é um minutinho ali, talvez menos de um minuto, né, em que ela fala, então ela tem que calcular o custo político, ela precisa defender o Estado e o devido processo legal e, ao mesmo tempo, ela tem que ter cuidado para não atingir a corporação que ela lidera, que é a Polícia Militar, e que ela não toca diretamente em um eventual erro da polícia. Ela diz que é preciso fazer um processo de apuração. Então, tudo isso estava no contexto. Talvez a governadora tenha, inclusive, por tanta delicadeza da declaração, tenha, inclusive, gaguejado em algum momento ou tido uma voz mais trêmula, porque ela estava tentando escolher muito cuidadosamente as palavras para falar sobre isso. Mas ela, como chefe do Estado, ela está preparada porque tudo que acontece na nossa sociedade, ela tem que ter conhecimento e ela tem que ter uma opinião formada sobre isso. Então, não é novidade. Né? Vocês percebam que ela fala também, a gente tem que apurar as causas da morte da criança. Mas isso aí quase ninguém fala. Mas ela, nessa mesma fala aí dela, ela toca nesse assunto. Né? Agora, a governadora tem que defender a lei. E a lei não permite linchamento. E ainda, são 7h25 do dia 20 de fevereiro, a gente ainda não tem a prova cabal que foi o Frajola que matou a criança. Até agora. Né? As investigações não apontaram para isso. E o que chama a atenção também é porque o homem foi linchado e a mulher está dentro de uma viatura e eu escutei uma entrevista da delegada do caso lá e ela disse, olha, as testemunhas todas disseram que quem judiava para valer do menino era a mulher. Esse cidadão aí, né, que foi esse Frajola, a situação dele de violência teria sido naquele dia, especificamente da morte da criança. Mas até agora as investigações não apontaram para isso. Mas a gente do Cidade Entrevista, vocês vão falar mais sobre isso com o professor Adriano, sobre esse assunto. Para a gente encerrar, morreu a ex-secretária de Educação de Caruaru, Jeane Camargo. Ela foi secretária durante o primeiro governo do mandato de Tony Gel, da prefeitura, de 2001 a 2004. Ela vinha bastante doente, né? Eu conversei há pouco com o Tony Gel, ele lamentou muito a situação, mas a Jeane acabou nos deixando uma figura bastante conhecida e bastante querida aqui da educação de Caruaru. Renata e Vitor.
Nossa solidariedade à família e aos amigos. Mário, obrigado. Até amanhã. Até. Manhã Cidade. Política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento Sismuc Regional, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. É hora